Oi, nós somos estudantes de odontologia e ficamos encarregadas de fazer uma entrevista com um profissional do nosso curso. Escolhemos a doutora Camila Caneve para ser nossa entrevistada. Vamos lá, doutora, para a primeira pergunta. Como foi a sua experiência durante a faculdade? Foi muito interessante a minha experiência, né? A faculdade ela é bem desafiadora, porque além da gente ter que aprender a parte teórica, tem que desenvolver a parte técnica. Então é cheio de desafios, mas ao mesmo tempo ela é muito gostosa porque você vai cada vez mais com o passar das fases, você vai tendo maior contato com a odontologia, então vai se tornando bem agradável. Mas muito desafiadora ao mesmo tempo. E como você decidiu seguir por essa carreira? Então, desde novinha, quando eu frequentava o consultório odontológico, eu sempre me encantei muito quando eu ia acompanhar minha mãe nas consultas. Então, eu sempre tive aquele sonho, aquele desejo de ser dentista. Legal. E quando chegou no momento de decidir, eu sabia que eu queria da área da saúde. Eu prestei vestibular tanto para odonto quanto para medicina. Legal. E passei para tudo. Então, eu tive que decidir ali qual que eu tinha, né, mais paixão. Fiquei na dúvida, mas o coração bateu mais forte para odontologia e foi aí que eu fiz a faculdade de odonto. Ai, que legal. E quais foram os seus maiores desafios que enfrentou durante a formação profissional? Saber qual área, qual vai ser é muito importante, né? Você fazer muito bem feito, né? Escolher uma área para se especializar e ser uma referência naquilo, né? Então, assim, quando a gente sai da faculdade, você é um clínico geral, então você tem que ver qual a área que você vai escolher para ser uma referência, né, e saber fazer muito bem aquilo. Então, acho que escolher a área é uma parte importante onde você vai querer atuar, né, e eu optei pela parte da ortodontia, onde eu fiz especialização de orto, que eu sempre gostei de ortodontia, e também fiz uma outra especialização em dentística, então tem duas especializações, que eu acho que se complementaram muito bem, porque os pacientes eles sempre buscam um resultado, né, além da melhorar a função, mas muita parte da estética. E a orto e a dentística, elas andam muito juntas, Ligadas, então, né? por isso que eu fiz essas duas especializações. Perfeito. E como você vê o mercado de trabalho atualmente? Quais são as perspectivas futuras? Tá bem competitivo, mas também tava há 20 anos atrás, quando eu tava na faculdade. Então, só que agora mudou um pouco a forma, né, de visibilidade, né? Então, hoje em dia a rede social tá representando bastante, tem muita força, né? Então, acho que a pessoa tem que ser um bom profissional e também mostrar que é um bom profissional. Então, ele tem que desenvolver essas duas partes, tanto a parte, né, técnica, que isso daí é indispensável, mas também a parte de comunicação, a parte de apresentar seu trabalho também. Com que frequência devemos ir ao dentista? Essa é uma boa pergunta. Normalmente, o praxe é falar a cada 6 meses, né? Mas eu gosto de ir meus pacientes a cada 4 meses, que eu acho que é um intervalo muito bom. Porque alguns pacientes até podem ser 6 meses, mas para outras pessoas esse intervalo é muito grande. E às vezes em 6 meses já começou a dar uma gengivite, né? Então, uma inflamação na gengiva, um sangramento gengival. Eu notei com esses meus anos aí de experiência que 4 meses é um intervalo muito bom, porque você fazendo essas avaliações com consultas de profilaxia, tu consegue manter a saúde do paciente, tem um bom resultado a longo tempo, a longo prazo. Qual é a importância da especialização após a formação? Você acha necessário? Então, eu acho que a pessoa tem que se formar e praticar um pouco de clínica geral, até para ela dominar, né, ter conhecimento. Às vezes ela não precisa ter um super conhecimento técnico, mas ela tem que ter um bom conhecimento teórico de como funciona a prática naquilo, para depois ela assim escolher aonde ela vai querer se especializar. Acho muito importante a especialização. Hoje o mundo, né, a realidade hoje pede profissionais especializados, não tem muito espaço para aquele que faz mais ou menos tudo, mas hoje o mercado é para quem faz muito bem uma determinada coisa. Então, acho que é importante a especialização, mas acho também que é interessante dar um tempo, se formar, trabalhar um pouco com clínica geral e daí sim ver qual opção que você vai, qual especialização você vai querer seguir.
Nosso objetivo é conhecer mais sobre a sua trajetória, suas experiências na área e receber orientações que serão valiosas para a nossa formação. Agradecemos pela disponibilidade em nos receber. Imagina, foi um prazer aí poder participar desse projeto de vocês. Desejo muita sorte para todos vocês. É uma carreira muito bacana, é uma realização muito grande a gente conseguir mexer, transformar o sorriso das pessoas. Então, é muito gratificante. Sucesso aí para todos vocês. Obrigada.